As comissões de Administração Pública e de Participação Popular realizaram a primeira audiência de prestação de contas de mais um ciclo do Assembleia Fiscaliza, programa da Assembleia de Minas para fiscalização do Executivo sobre as ações de governo relativas aos 4 primeiros meses do ano. Foram convocados os secretários de Governo, Marcelo Aro, de Casa Civil, Luiz Otávio de Oliveira Gonçalves, e de Comunicação Social, Bernardo Assis Fonseca Santos. Os 3 secretários iniciaram suas falas elencando a pauta considerada mais importante do ano, a adesão de Minas ao Propag, Programa de Pleno Pagamento de Dívidas com a União. O Propag é um novo modelo nacional de renegociação, nascido a partir de articulações da Assembleia de Minas com o Congresso Nacional e com o Governo Federal. A dívida, que deve fechar o ano em 180 bilhões de reais, poderá ser refinanciada em 30 anos com juro real zero. O governo do estado trabalha para conseguir entrar no Propag com uma amortização inicial de 20% do saldo devedor, 36 bilhões de reais, que podem ser pagos em ativos do estado. O secretário de governo pediu apoio dos parlamentares para a aprovação de um conjunto de projetos em tramitação na Assembleia. Eles viabilizam a transferência desses ativos à União. O principal deles deve ser a Codemig. Se nós conseguíssemos uma declaração pública do BNDES, do governo federal, que aceita a Codemig, por exemplo, no valor de 35 bilhões de reais, a discussão aqui vai ser outra. A gente se compromete a rever os projetos que nós enviamos para essa casa, porque não há, repito, não há interesse do Estado em dar 1 centavo a mais do necessário para bater os 20%. Parlamentares renovaram o apoio ao Propag, mas questionaram o condicionamento da adesão à amortização inicial de 20%. Este programa, o então Propag, eu vou dividir ele em 3 propostas. Uma boa, uma muito boa e uma excelente. É lógico, então, que nós temos que trabalhar para excelente, que é tentar formar um conjunto de ativos que dê os 20% de desconto. Mas se o excelente não for possível, tem a muito boa, que é 10% de ativos. E se nenhuma nem outra for possível, como os outros estados estão aderindo, tem a proposta boa, que é o Propag por si só. O governo federal abre mão de qualquer juros. A EMC, Empresa Mineira de Comunicação, que reúne Rede Minas e Rádio Inconfidência, é uma das possíveis ofertas do Estado ao governo federal confrontadas pela oposição. A deputada Beatriz Cerqueira questionou o percentual de servidores efetivos lotados na EMC. E me espantou profundamente como que tão pouco foi abordado sobre os servidores, mas isso é projeto. Se eu quero uma comunicação pública, eu fortaleço carreira, servidor efetivo, concurso, agenda de governo, aí a maioria de cargos comissionados é hoje o quadro da comunicação pública. E me espantou muito a notícia que eu tive, por exemplo, você citou na sua apresentação, que até sobre direito de ajuda de custo de afastamentos legais, conforme foi aprovado aqui pela Assembleia, sua secretaria teria negado ao servidor. Todo o esforço que a gente tem feito é realmente transformar a EMC de uma empresa que fazia comunicação para governos em uma empresa que faz comunicação pública. Inclusive, eu fiz já várias solicitações, né, e, obviamente, foi atendido, de, por exemplo, quando fosse fazer o Opinião Minas, um programa de debate, discussão, que fossem levadas a esse programa pessoas com ideias divergentes, para que a pessoa pudesse tirar a sua própria conclusão. Muitas críticas também à lista de quase 350 imóveis que o Estado pretende oferecer à União, vários deles em uso para serviços públicos. O secretário afirmou que os imóveis foram apontados pelas secretarias e autarquias como imóveis que poderiam entrar no Propag, contrariando a afirmação do Tribunal de Justiça, do secretário de Cultura, da reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, que disseram que desconheciam que uma lista de federalização/privatização desses imóveis aconteceria. Alguém está mentindo e a gente afirmou isso aqui de forma muito séria, porque como que a gente vai tramitar com esse projeto de lei sem saber se houve minimamente um estudo dentro das pastas sobre o impacto que isso vai ter no serviço público? Temas previamente priorizados pelas comissões foram levantados em mais questionamentos aos secretários.
um deles, o Acordo de Mariana. Eu considero que há nesse novo acordo uma concentração dos recursos em toda a questão da bacia do Rio Doce e que atende um número limitado de municípios que foram diretamente atingidos. E eu considero que esse acordo, municipalista que sou e tendo passado por uma prefeitura, ele precisaria, assim como o de Brumadinho, ter sido também pulverizado para os demais municípios do Estado. O acordo de Mariana, que o senhor citou, só queria informar que o governo criou, no âmbito da CEPLAG, uma superintendência central de reparação do Rio Doce, específica para acompanhar o acordo. Ela se reúne trimestralmente junto ao TRF6, onde todos prestam contas do que foi feito. E também foi instituído o Comitê de Estado de Minas Gerais, composto por representantes do Executivo Estadual, do Ministério Público Federal, Estadual e da Defensoria Pública de Minas. Dentre os questionamentos da Comissão de Participação Popular, a execução considerada insuficiente das emendas sugeridas pela sociedade ao PPAG, o Plano Plurianual de Ação Governamental. Eu quero trazer aqui meu pesar, a minha lamentação, por não ter ouvido aqui as respostas do tema foco trazido pela nossa Comissão de Participação Popular, a quem me acompanha aqui o deputado Marquinhos Lemos, que se referiu a vários assuntos, mas principalmente com relação à execução do orçamento do PPAG. Essa comissão, nos 2 primeiros anos de biênio dessa casa, procurou promover o máximo de interação com a sociedade, para que o povo pudesse realmente participar da política do Estado e do orçamento público. Em relação às emendas da CPP, elas estão em análise técnica, estão sendo feitas análises, só que nós priorizamos agora as emendas impositivas porque são constitucionais. Então, são prioridade para a Secretaria de Governo o pagamento completo das emendas impositivas. Mas, sem prejuízo, já estamos dando encaminhamento na análise técnica das emendas da CPP. E na priorização de recursos do orçamento, críticas sobre os gastos do governo com publicidade. Policiais militares, policiais civis estão dizendo que não tem gasolina para fazer uma diligência, para fazer uma investigação, para fazer o patrulhamento preventivo e o patrulhamento repressivo no estado de Minas Gerais. Falta gasolina para a Polícia Civil e a Polícia Militar, enquanto o governador gastará 128 milhões apenas com publicidade.